O fim das suas forças é o começo de Deus. Há momentos na vida em que o corpo ainda caminha, mas a alma já está cansada. Você acorda, faz o que precisa, fala com as pessoas, sorri quando precisa sorrir. Mas por dentro está exausto. É um cansaço que não se cura com descanso, porque não é físico. É o peso de tentar ser forte o tempo todo. O peso de sustentar um mundo que parece prestes a desabar. E, em algum ponto, você começa a perceber que não há mais nada dentro de você para continuar. É nesse instante que o coração começa a fazer a pergunta que Davi fez em Salmos 121:1. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Essa não é uma pergunta de quem duvida. É o grito de quem tentou de todas as formas e chegou ao fim de si mesmo. Davi entendia que há momentos em que o homem precisa reconhecer seus próprios limites para enxergar a verdadeira fonte de força. Porque enquanto você acreditar que tudo depende de você, continuará preso ao ciclo do desgaste e da culpa. Vivemos em uma geração que idolatra a autossuficiência. O mundo prega que você precisa ser forte, controlar suas emoções, reerguer-se sozinho. Mas o Evangelho ensina o oposto, que a força verdadeira começa quando você admite que não tem mais forças, que o poder de Deus se manifesta exatamente onde o seu acaba. Em 2 Coríntios 12:9, o apóstolo Paulo escreve: A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E é aqui que o Espírito Santo começa a agir. Quando você reconhece que não pode mais, Deus entra em cena. Quando você deixa de lutar com suas próprias mãos, o céu começa a mover as dele. Porque Deus não precisa que você seja invencível, Ele precisa que você seja dependente. É por isso que o salmista, logo no versículo seguinte, responde à própria pergunta: O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Davi estava dizendo: Eu não dependo mais de mim, dependo daquele que criou tudo o que existe. Talvez seja esse o ponto da sua vida agora. Você tentou ser forte por todos, tentou manter tudo de pé, tentou esconder o cansaço, mas chegou ao limite. E se chegou, saiba que isso não é o fim. É o começo. O começo de uma nova forma de viver, onde o seu esforço dá lugar à fé e a sua fragilidade se transforma no palco da graça. Deus não quer que você encontre forças dentro de si. Ele quer que você encontre descanso nele. O mesmo Deus que fez o céu e a terra também é capaz de refazer o seu coração. Hoje ele te convida a parar de lutar sozinho e a aprender a olhar para cima, porque o socorro não vem de dentro, vem do alto. Mapes Curiate sente a mentira da autossuficiência espiritual. Vivemos em um tempo em que ser autossuficiente é quase um mandamento. Desde cedo, somos ensinados a não depender de ninguém, a resolver tudo sozinhos, a mostrar força, mesmo quando o coração está despedaçado. E aos poucos, esse discurso do mundo se infiltra na fé. Começamos a acreditar que ser espiritual é ser invulnerável, que o verdadeiro cristão não se abala, não duvida, não cansa. Só que isso é uma mentira, e das mais perigosas. A autossuficiência espiritual é uma armadilha sutil. Ela veste uma capa de maturidade, mas esconde um coração orgulhoso. Faz você acreditar que não precisa tanto de Deus quanto antes, porque agora já entendeu as coisas espirituais. E é aí que muitos começam a se afastar sem perceber. Oram menos, confiam mais em seus próprios métodos e a fé, aos poucos, vira rotina. A alma, que antes era quebrantada, se torna fria. O relacionamento com Deus deixa de ser dependência e se transforma em performance. Em Jeremias 17:5, há um alerta claro: Maldito o homem que confia no homem, que faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Essa palavra é forte, porque revela o perigo de quem troca a confiança em Deus pela confiança em si mesmo. Quando o texto diz, faz da carne o seu braço, está falando de quem tenta sustentar a vida com suas próprias forças. É o homem que vive na ilusão de que pode controlar tudo, mas acaba sendo controlado pelo medo de falhar. A autossuficiência
Não parece pecado à primeira vista, mas é uma das formas mais disfarçadas de idolatria. Porque, no fundo, ela coloca o eu no lugar que pertence a Deus. É a tentativa de sentar no trono do próprio destino, de planejar, decidir e executar sem perguntar ao Senhor qual é o caminho. E, quando tudo dá errado, a mesma pessoa que se achava autossuficiente se vê de joelhos perguntando: Deus, onde o Senhor estava? E Deus responde: no mesmo lugar, esperando você parar de tentar ser eu. Em Provérbios 3, 5, 6, está escrito: confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. A autossuficiência espiritual é exatamente o oposto disso. É apoiar-se no próprio entendimento e depois culpar Deus pelo caminho torto. É achar que saber a Bíblia é o mesmo que depender dela. É viver de doutrina, mas sem devoção. O problema da autossuficiência é que ela dá uma falsa sensação de poder. Você acha que está no controle até que a vida te mostra que não está. A perda, a doença, a solidão, tudo isso vem para quebrar o mito do eu posso tudo. Porque Deus, em sua sabedoria, permite que a estrutura do orgulho desabe, para que o coração volte a confiar. Ele não faz isso por crueldade, mas por amor. Porque sabe que enquanto o homem se sustenta sozinho, ele se afasta da fonte. Quantas vezes você tentou ser forte, quando na verdade só precisava ser sincero? Quantas vezes fingiu estar bem para não parecer fraco, quando o que Deus esperava era um clamor honesto? Em Salmos 34, 18, está escrito: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Deus não se aproxima dos que fingem ser fortes. Ele se aproxima dos que admitem que precisam dele. A autossuficiência faz com que a oração se torne fria, porque o coração ora mais para cumprir um hábito do que para buscar socorro. Faz com que o louvor se torne apenas uma música e não uma rendição. Faz com que a fé perca o brilho, porque já não há espaço para depender. E sem dependência não há relacionamento real com Deus. O verdadeiro crescimento espiritual não está em aprender a fazer tudo sozinho, mas em reconhecer, com humildade, que sem Ele nada podemos fazer. É isso que Jesus afirma em João 15:5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Essa é a verdade que destrói a mentira da autossuficiência. Deus nunca pediu que você fosse forte o tempo todo. Ele pediu que fosse sincero, dependente e fiel. Ele não quer que você se esforce para parecer perfeito, mas que confie o suficiente para ser real, porque a força que vem dele não é construída na exibição, mas na entrega. Hoje, ele te convida a abandonar o peso de ser o seu próprio herói, a deixar de tentar controlar o que só ele pode conduzir, e a perceber que depender de Deus não é fraqueza, é sabedoria. O mundo te diz: você consegue, mas o céu responde: sem mim você não pode. E quando você entende isso, descobre que o fim da autossuficiência é o início da verdadeira fé. Quando o coração está cansado e a alma finge ser forte. Há um tipo de cansaço que não aparece nos olhos, nem se cura com uma noite de sono. É aquele cansaço que mora dentro da alma, que faz a fé enfraquecer e o coração desacelerar. A pessoa continua vivendo, cumprindo suas tarefas, indo à igreja, sorrindo quando precisa sorrir, mas por dentro tudo parece silenciosamente quebrado. Ela não quer admitir, mas está cansada de ser forte, cansada de lutar contra o que não entende, cansada de esperar o que ainda não veio. Esse cansaço espiritual é um dos maiores inimigos da fé, porque ele não grita, ele desgasta aos poucos. É como uma vela acesa em um lugar sem vento, que vai diminuindo lentamente até apagar. Muitos acreditam que o maior perigo para o cristão é a tentação, mas há algo ainda mais perigoso: o esgotamento. Porque o esgotamento faz você parar de acreditar antes mesmo de perceber.
Faz você continuar agindo como crente, mas viver como alguém distante de Deus. Em Isaías 40, 29 e 31 está escrito: Ele dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Essa passagem mostra que o cansaço é parte da jornada, mas também que a renovação vem do alto. O problema é que, em vez de esperar em Deus, muitos tentam se fortalecer fingindo. Fingem que está tudo bem, quando a alma está pedindo socorro. Fingem que têm fé, quando na verdade estão apenas repetindo palavras que perderam sentido. Fingem força, porque acham que ser vulnerável é falta de espiritualidade. Só que Deus não renova o que você finge, Ele renova o que você entrega. Enquanto você insiste em parecer forte, Ele não pode agir onde há orgulho. Mas quando você se ajoelha e diz ao Senhor, eu não aguento mais, o céu começa a se mover. Em Mateus 11, 28, Jesus faz um convite que muitos ignoram. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele não disse, venham os perfeitos, nem venham os fortes. Ele disse, venham os cansados. É nessa confissão que o milagre acontece, porque o cansaço que você tenta esconder é o ponto onde Deus quer começar a trabalhar. Há pessoas que confundem fé com resistência. Acham que crer é suportar tudo calado, como se mostrar fraqueza fosse ofensa a Deus. Mas a Bíblia está cheia de exemplos de homens e mulheres que se cansaram e foram honestos com Ele. Elias, depois de grandes milagres, pediu para morrer porque não via mais propósito. Davi escreveu salmos chorando, dizendo, até quando, Senhor? Salmos 13, 1. Até o próprio Jesus, no Getsêmani, sentiu angústia profunda e suou gotas de sangue, e nenhum deles foi rejeitado por isso. Porque Deus não se afasta do cansaço sincero, Ele se aproxima. O que te mantém de pé não é a força que você tem, é o Deus que te sustenta mesmo quando suas pernas tremem. Às vezes, você não precisa ser forte, só precisa ser verdadeiro. Deus não precisa da sua aparência de fé, Ele quer o seu coração em verdade. O cristão mais maduro não é o que nunca se cansa, é o que sabe onde descansar. Talvez você esteja vivendo esse tipo de fadiga agora. Tudo parece em ordem por fora, mas dentro há um silêncio pesado, um vazio que as palavras não explicam. E é nesse lugar que o Espírito Santo quer te encontrar hoje. Ele não veio te cobrar mais esforço, veio te oferecer descanso. Deus não te pede para continuar fingindo. Ele te pede para parar de tentar sozinho, porque há uma diferença entre perseverar e insistir sem direção. Perseverar é continuar com Deus. Insistir sozinho é se esgotar. O salmista diz, o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Salmos 121, 2. Ele não diz, eu encontrei força em mim mesmo. Ele reconhece que a força vem de fora, vem do alto, vem do Criador. Quando você entender isso, o peso começa a sair. O cansaço continua existindo, mas agora há propósito. Porque você descobre que não precisa fingir força para ser amado. Deus te ama até nos dias em que você não aguenta orar. Ele te compreende quando o coração desaba e as palavras somem. Ele conhece o seu limite e te chama, não para provar algo, mas para descansar nele. Hoje, o Espírito Santo te convida a parar de fingir que está bem, a soltar o controle, a respirar fundo e reconhecer, Senhor, estou cansado, mas ainda confio em Ti. É nessa confissão que Ele começa a renovar, porque o socorro não vem quando você finge ser forte, o socorro vem quando você reconhece que já não pode mais sozinho. A hora em que Deus permite o colapso. Há momentos em que tudo desmorona. O plano não funciona, as forças acabam, as portas se fecham e o coração entra em colapso. Você tenta orar, mas as palavras não saem. Tenta entender o que está acontecendo, mas o silêncio de Deus parece mais alto do que nunca. É nesse ponto que muitos pensam que Deus os abandonou,
quando na verdade ele está mais perto do que nunca. O colapso não é sinal de ausência, é sinal de intervenção. Deus permite o colapso, porque é ali que ele revela quem realmente sustenta a sua vida. Em Salmos 46:1 está escrito: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. O problema é que muitos só conhecem esse Deus presente quando não tem mais para onde correr. Enquanto tudo está sob controle, a fé se torna confortável. Mas quando a estrutura desaba, o coração aprende o que significa confiar de verdade. O colapso é o terreno onde a fé deixa de ser teoria e se torna experiência. Deus permite que certas coisas desabem, não porque quer te ver sofrer, mas porque sabe que há áreas da sua vida sustentadas por muletas que precisam ser removidas. Enquanto você acredita que depende do seu esforço, do seu talento, do seu controle, Deus não pode ser o centro. Então, Ele permite que o que é frágil se quebre para reconstruir sobre fundamentos eternos. O colapso é doloroso, mas necessário. Ele desmonta o que é humano para manifestar o que é divino. Em 2 Coríntios 9, o apóstolo Paulo compartilha uma experiência profunda. Já em nós mesmos, tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, e sim em Deus, que ressuscita os mortos. Paulo, um homem cheio do Espírito, chegou ao limite, e foi nesse limite que ele descobriu a dependência total do poder de Deus. Quando não há mais força humana, a ressurreição se torna a única esperança. E é isso que Deus quer te ensinar, que a sua história não termina quando você desaba, termina quando Ele te levanta. O colapso é o ponto de encontro entre o fim das suas forças e o início do socorro do céu. É onde o orgulho se cala, onde o eu desiste e onde a graça assume o controle. Quantas vezes você orou pedindo que Deus fizesse algo novo, mas não imaginou que o novo exigiria quebrar o antigo? Quantas vezes pediu renovo, mas resistiu à desconstrução? Deus não constrói sobre vaidade. Ele precisa quebrar o que foi edificado sem Ele, para reconstruir sobre a rocha firme da fé. Em Mateus 7, 24 e 25, Jesus ensina que aquele que ouve a sua palavra e a pratica é como o homem que edificou a casa sobre a rocha. Veio a chuva, sopraram os ventos, e ela não caiu porque estava firmada em um fundamento seguro. Mas para chegar a esse tipo de fé, muitas vezes Deus permite que a casa construída sobre areia desabe. Ele não destrói para punir, destrói para ensinar. Porque só quem vê tudo ruir entende o valor daquilo que permanece. Há dores que não são castigos, são convites. Convites para uma fé mais profunda, para um relacionamento mais real. Quando Deus permite o colapso, Ele está dizendo: pare de tentar sozinho. Deixe-me ser o seu socorro. O colapso revela que a autossuficiência tem limites, mas a graça não. Ele desmonta o controle humano para que o amor divino possa fluir livremente. Talvez você esteja nesse ponto agora. O chão parece ter desaparecido, as respostas sumiram, e o coração está cansado de esperar. Mas antes de achar que tudo acabou, lembre-se de que Deus nunca desperdiça um colapso. Ele transforma ruínas em testemunhos, lágrimas em semente e fraqueza em força. O que hoje parece o fim pode ser o início do maior capítulo da sua história. Deus não está te punindo, está te reposicionando. Ele não está te quebrando por raiva, está te moldando por amor. E quando o processo terminar, você perceberá que o colapso não te destruiu, te purificou. A dor te ensinou a depender, a perda te ensinou a confiar, e o silêncio te ensinou a ouvir a voz dele. Em Salmos 34:19, Davi escreveu: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. O justo também cai, também chora, também sente medo. Mas a diferença é que ele nunca permanece prostrado, porque o Senhor o levanta. O colapso é o intervalo entre o que você planejou e o que Deus preparou. Hoje, se tudo parece ter desabado, não entre em desespero. Deus não precisa de estruturas para operar, Ele precisa de entrega. O colapso é o altar onde a força humana morre e o poder divino renasce.
É o momento em que o seu "eu não consigo mais" se transforma em "Deus pode todas as coisas". E é exatamente aí, no fim de si mesmo, que você descobre de onde vem o verdadeiro socorro. Salmos 121, 1, 2. Olhar para cima muda tudo. Há momentos em que a única coisa que resta é levantar os olhos. Davi escreveu: "Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra." Salmos 121, 1, 2. Essas palavras são mais do que poesia, são uma revelação. Elas nasceram em um tempo de desespero, em uma jornada difícil, quando o salmista entendia que enquanto o olhar permanecesse voltado para baixo, para o peso da terra e para as circunstâncias, o coração continuaria afundando. Mas algo muda quando você decide olhar para cima. Olhar para cima é um ato de fé. É admitir que o socorro que você precisa não está nos recursos humanos, nem em soluções rápidas, mas em um Deus que está acima de todas as coisas. Davi não estava olhando para os montes como se eles fossem o socorro. Ele sabia que até os montes, com toda a sua grandeza, foram criados por Deus. Ele estava dizendo: "Se até os montes existem por causa dele, então o meu socorro também vem dele." É uma declaração de dependência, mas também de confiança. Quando a alma decide olhar para cima, ela muda de perspectiva. A dor continua a mesma, o cenário não se altera de imediato, mas algo dentro muda. Porque olhar para o alto é escolher esperança mesmo sem ver saída. É afirmar: Deus ainda está no controle, mesmo quando tudo parece desmoronar. O olhar que se volta para o céu é o primeiro passo da cura. Em Hebreus 12, 2 está escrito: "Olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé." Essa é a chave, olhar firmemente. Porque há dias em que o desânimo tenta desviar o foco, em que o medo tenta ocupar o centro da mente. Mas é justamente nesses dias que você precisa realinhar o olhar. Se continuar olhando para baixo, verá apenas o problema. Se olhar para dentro, verá apenas limitações. Mas se olhar para cima, verá o Deus que permanece o mesmo. Davi entendeu que a força não vem de quem observa o problema, mas de quem contempla o Criador. Por isso, o Salmo 121 é um convite à rendição. Pare de procurar dentro o que só o alto pode oferecer. Quando o coração se eleva, o medo diminui. Quando a fé se levanta, o desespero se cala. É como se Deus dissesse: "Eu não te tirei do vale ainda, porque quero te ensinar a me ver de outro ângulo." Muitas vezes, Deus não muda a situação de imediato, porque quer mudar o nosso olhar. Ele quer nos tirar da visão limitada e nos levar à perspectiva da eternidade. Em Colossenses 3 e 2, Paulo ensina: "Pensai nas coisas do alto, e não nas que são da terra." Isso não é alienação, é libertação. Porque quando o coração se ocupa com o que é eterno, o peso do que é passageiro se torna mais leve. Há algo sobrenatural em olhar para cima quando tudo está desmoronando. Porque o inimigo espera que você olhe para baixo, que se renda ao cansaço, que desista. Mas o céu responde ao olhar da fé. Deus nunca ignora um coração que o busca com os olhos voltados para Ele. Mesmo quando você não tem forças para orar, o simples gesto de erguer o olhar já é uma oração silenciosa. Lembre-se, foi quando Pedro tirou os olhos de Jesus e olhou para o vento que começou a afundar. Mateus 14:30. Enquanto seu olhar estava no Mestre, ele andava sobre as águas. Mas quando o foco se desviou para as ondas, o medo venceu. Assim acontece conosco. A fé se sustenta no olhar. O que você foca, cresce dentro de você. E se você focar no alto, a presença de Deus crescerá em meio ao caos. Talvez o seu monte hoje seja uma dor antiga, uma perda recente ou um medo que insiste em voltar. Mas o mesmo Deus que fez o céu e a terra também fez o caminho que te levará à restauração. Nada escapa da sua soberania. O socorro de Deus não chega de onde você espera. Ele vem de onde você jamais imaginaria.
Olhar para cima é o contrário de desistir. É a escolha de quem, mesmo ferido, ainda acredita. É o gesto do coração que diz: eu não entendo, mas confio. Eu não vejo, mas creio. Eu não tenho mais forças, mas sei de onde elas virão. E é aí que o socorro começa a se mover. O mesmo Deus que fez os céus também fez os caminhos por onde o seu socorro chegará. Ele não apenas vê o que você enfrenta, ele já preparou a saída. Hoje ele te chama para levantar os olhos, para tirar o foco daquilo que te oprime e olhar para o Deus que te sustenta. Porque o socorro que vem do Senhor nunca chega tarde, nunca falha e nunca erra o endereço. Levantar os olhos muda tudo. Muda a forma como você ora, como você sente e como você enfrenta a vida. Porque quando o olhar se eleva, o coração encontra paz. E quando o coração encontra paz, a fé volta a respirar. O socorro vem do Senhor. E quando você crê nisso, o desespero perde o poder, o medo perde a voz e a esperança volta a nascer. O Deus que não te ajuda, te sustenta. Existe uma diferença entre ser ajudado e ser sustentado. A ajuda é temporária. Ela aparece em momentos pontuais e vai embora quando o problema parece resolvido. Mas o sustento é permanente. É aquilo que te mantém de pé todos os dias, mesmo quando você não percebe. Deus não é um ajudador eventual que aparece apenas quando tudo dá errado. Ele é o sustento constante da tua existência. Ele não vem apenas para aliviar o peso. Ele é aquele que te carrega quando você não consegue mais andar. Em Salmos 55, 22, está escrito: lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te sustentará. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Essa promessa não fala de um Deus que te visita quando a dor é insuportável, mas de um Deus que te acompanha todos os dias. Ele não apenas te ajuda a atravessar a tempestade, ele é o vento que te empurra na direção certa, mesmo quando você não entende. Ele não é o socorrista que chega depois da queda. Ele é o chão firme que impede que você caia. Muitos oram pedindo: Senhor, me ajuda. Mas o Espírito Santo quer te levar a um nível mais profundo de fé, onde a oração muda para: Senhor, me sustenta. Porque quem pede ajuda ainda está tentando andar com as próprias pernas, mas quem pede sustento reconhece que não pode viver sem a presença constante de Deus. E essa é a diferença entre sobreviver e permanecer. O apóstolo Paulo entendeu isso quando escreveu em Atos 17, 28. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Tudo o que somos depende dele. O ar que respiramos, o coração que bate, a mente que pensa, tudo vem do sustento divino. Mesmo quando você não sente, ele continua sustentando. Mesmo quando você não vê, ele continua segurando. Se você ainda está de pé, é porque o Deus que te criou também te sustentou nos dias em que você achou que não conseguiria mais. Deus não se limita a resolver problemas. Ele vai além. Ele te ensina a viver sustentado e não apenas socorrido. É por isso que, muitas vezes, o milagre não é Deus tirar o fardo, mas te dar força para carregá-lo sem desabar. O milagre não é apenas o mar se abrir, é Deus te dar coragem para atravessar. Ele não te livra do vale para que você fuja. Ele te sustenta no vale para que você aprenda que a presença dele é mais segura que qualquer saída. Em Isaías 46, 4, Deus faz uma promessa que muda tudo. Mesmo até a vossa velhice, eu sou o mesmo, e ainda até as cãs eu vos carregarei. Eu vos fiz e vos levarei. Eu vos carregarei e vos salvarei. O sustento de Deus não tem prazo de validade. Ele não te ampara apenas quando você é forte. Ele te carrega mesmo quando você não tem mais forças para caminhar. E é isso que diferencia o amor divino de qualquer amor humano. O amor de Deus não desiste, não se cansa e não solta. Talvez você tenha vivido tentando ser ajudado, achando que Deus só se move quando tudo sai do controle. Mas a verdade é que Ele está te sustentando em cada detalhe, nos dias bons e ruins, nas decisões certas e nas erradas também.
Quantas vezes você foi poupado de situações que nem percebeu? Quantos livramentos invisíveis já aconteceram enquanto você dormia? Esse é o sustento de Deus, agindo silenciosamente, segurando a sua vida com as mãos daquele que não dorme nem cochila. Em Salmos 121, 3, 4, o mesmo capítulo que inspira esta mensagem, o salmista continua: Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. Deus não se distrai. Ele não descansa enquanto te sustenta, e é por isso que você pode descansar nele. O problema é que, muitas vezes, queremos sentir o sustento antes de confiar nele. Queremos ver para crer. Mas o sustento divino não se mede por sensação, se mede por permanência. Se você ainda não desistiu, se ainda há algo dentro de você que insiste em crer, é porque Deus está te sustentando. Mesmo quando a fé parece pequena, Ele está lá, segurando com fidelidade o que você acha que perdeu. O verdadeiro amadurecimento espiritual começa quando você entende que Deus não é o ajudador que vem e vai. Ele é o sustento que nunca te deixa. Quando você compreender isso, a ansiedade perde o poder, o medo se cala, porque você percebe que não precisa lutar para se manter de pé, apenas confiar para permanecer firme. Hoje Deus te chama a descansar no sustento e não mais buscar apenas ajuda. Ele quer que você pare de achar que a vida espiritual é um ciclo de quedas e resgates e comece a viver a constância de quem é sustentado pelo amor do Pai. O socorro de Deus não é momentâneo, é contínuo. E se você entender isso, nunca mais terá medo de fraquejar, porque até na fraqueza Ele continua te sustentando. Quando a voz de Deus é mais alta que o desespero. Há momentos em que o desespero fala mais alto do que qualquer outra voz. Ele grita dentro da mente, ecoa no coração e faz você acreditar que Deus se calou. O desespero tem o poder de distorcer a percepção, de transformar o silêncio divino em ausência e a demora em rejeição. É nesse ponto que muitos desistem, porque não conseguem mais distinguir a voz de Deus entre os ruídos da dor. Mas há uma verdade poderosa. O desespero pode gritar, mas a voz de Deus sempre fala mais alto, ainda que em silêncio. O desespero fala com pressa, Deus fala com propósito. O desespero te empurra para decisões precipitadas. Deus te conduz para o tempo certo. Enquanto o desespero diz, acabou, Deus sussurra, espere. E é nessa espera que o milagre se forma. Em Salmos 46:10, o Senhor declara: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Essa palavra é mais do que um conselho, é uma ordem de resgate. É como se ele dissesse: silencie o caos para que a minha voz possa ser ouvida novamente. O desespero é o ruído da alma que perdeu o foco. Ele cresce quando você olha demais para o problema e de menos para o Senhor. Ele se alimenta da pressa, da ansiedade e da falta de controle. Mas Deus nunca perdeu o controle. E o seu silêncio não é ausência, é estratégia. É o silêncio que ensina a alma a confiar. É nele que a fé amadurece, e o coração aprende que ouvir Deus nem sempre é receber respostas, mas manter-se em paz quando nenhuma resposta vem. Em 1 Reis 19, 11 e 12, Elias viveu algo que revela isso de forma profunda. Depois de vencer batalhas e ver milagres, ele fugiu para o deserto tomado pelo desespero e pediu a morte. O profeta que ouviu a voz de Deus tantas vezes agora só ouvia o barulho do medo. Mas Deus o levou até o monte e disse que passaria por ali. Veio o vento forte, veio o terremoto, veio o fogo. Mas o texto diz: o Senhor não estava em nenhum deles. E então veio uma voz mansa e suave, e Elias se cobriu com um manto e reconheceu: Deus estava ali. Essa é a essência da presença divina. Deus não se manifesta no barulho da pressa, mas na calma da fé. Ele fala baixo porque quer que você se aproxime. Ele fala no íntimo porque quer que o coração ouça, não apenas os ouvidos. É por isso que, quando o desespero te empurrar para a correria,
A resposta de Deus será: fique quieto, confie e espere. O desespero sempre tenta roubar a sua fé. Ele te convence de que Deus esqueceu, de que a promessa caducou, de que o tempo passou. Mas a fé é o antídoto do desespero. Ela não grita, não exige, não corre, apenas crê. Em Isaías 30:15 está escrito: na conversão e no descanso está a vossa salvação. Na tranquilidade e na confiança estará a vossa força. Ou seja, a força não está na pressa de resolver, mas na confiança em esperar. O desespero é o ruído do inferno tentando abafar o som do céu. Ele quer que você se sinta sozinho, sem saída, esquecido. Mas a voz de Deus continua ecoando: eu ainda estou aqui. Mesmo quando você não sente, mesmo quando não ouve, Ele continua falando através dos detalhes, em um versículo que te toca, em uma lembrança que te renova, em um consolo que vem de forma inesperada. Deus fala de muitos modos, e se você silenciar o desespero, vai começar a ouvi-lo de novo. Quantas vezes o medo te fez duvidar daquilo que Deus já confirmou? Quantas promessas você quase desistiu de crer porque a dor gritou mais alto? Mas hoje, o Senhor te chama a mudar de frequência, a baixar o volume das vozes que te confundem e se conectar novamente à voz daquele que nunca falhou. O desespero te faz correr. Deus te ensina a caminhar. O desespero te faz agir por impulso. Deus te ensina a agir pela fé. A voz de Deus não compete com o barulho. Ela transforma o ambiente quando é ouvida. Foi essa voz que acalmou o mar em Marcos 4:39, quando Jesus disse: cala-te, vento, aquieta-te, mar. Que o mesmo Cristo que silenciou a tempestade fora é o que quer silenciar a tempestade dentro de você. O vento e as ondas ainda obedecem à sua voz. E se até o mar obedece, o seu coração também pode descansar. Hoje, Deus te chama a um novo tipo de fé. Uma fé que não depende de volume, mas de confiança. Ele está falando com você agora, mesmo que tudo pareça confuso. Ele está dizendo: não se entregue ao desespero. A minha voz é mais alta que a tua dor. Então, pare um instante. Respire. Deixe o coração ouvir o que o ruído do medo tem tentado esconder. A voz que um dia criou o universo é a mesma que te sustenta agora. E essa voz está dizendo: ainda há esperança, ainda há promessa, ainda há socorro. Aquieta-te. O Deus que fala na tempestade também fala no silêncio. E quando o desespero se calar, você perceberá que ele nunca se afastou. Apenas esperava o seu coração ficar quieto o suficiente para ouvir o som do socorro que vem do alto. Tazazan Pus, a força que surge no silêncio. O silêncio de Deus é um dos lugares mais difíceis de permanecer. Ele confunde a mente e testa o coração. Porque quando o céu fica em silêncio, a alma começa a gritar. E é nesse espaço entre o clamor e a resposta que muitos desistem achando que Deus os esqueceu. Mas o que poucos entendem é que o silêncio não é o fim da comunicação. É uma forma de Deus falar de um jeito diferente. Às vezes, o que parece ausência é apenas o modo que ele escolheu para amadurecer a sua fé. O silêncio não é vazio. Ele é o terreno onde o Espírito trabalha em profundidade. Quando tudo está quieto, quando as palavras cessam, quando as emoções se esgotam, é ali que Deus começa a formar a resistência interior que você precisa para o próximo nível. Porque a fé não cresce com barulho, cresce na espera. E enquanto o homem tenta preencher o silêncio com explicações, Deus o usa para fortalecer a confiança. Em Lamentações 3:26 está escrito: bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Jeremias escreveu isso em meio a ruínas, em uma cidade destruída, sem sinais de que algo bom poderia acontecer. Mesmo assim, ele entendeu que esperar em silêncio é uma prova de maturidade espiritual. Porque quando o coração se aquieta, ele para de buscar respostas e começa a confiar no caráter de Deus. O silêncio é onde a fé deixa de ser emoção e se torna convicção. É fácil acreditar quando há sinais, quando a presença de Deus é sentida,
quando o céu parece aberto. Mas quando tudo o que resta é o silêncio, o verdadeiro relacionamento é testado. É ali que você aprende a crer sem sentir, a obedecer sem entender e a permanecer sem ver. E essa é a fé que move o coração de Deus. Muitos confundem o silêncio de Deus com rejeição, mas a verdade é que Ele nunca se cala por desinteresse. Ele se cala por sabedoria. O silêncio é o filtro que separa quem busca respostas de quem busca relacionamento. Há pessoas que se aproximam de Deus apenas para obter o que querem. Mas o silêncio revela quem o ama pelo que ele é, e não apenas pelo que faz. Em Isaías 30:15, o Senhor diz: "Na conversão e no descanso está a vossa salvação. Na tranquilidade e na confiança estará a vossa força." A força não está no movimento, está na quietude. Deus não te fortalece quando você se agita. Ele te renova quando você descansa. É no silêncio que Ele troca o teu fardo pelo dele, a tua ansiedade pela paz, o teu medo pela fé. O silêncio também é o laboratório da transformação interior. É nele que Deus cura feridas escondidas, revela motivações erradas e reordena o coração. É no silêncio que você descobre o que realmente crê, porque quando não há ruído, o que resta é a verdade. E é essa verdade que liberta, cura e reconstrói. Talvez Deus esteja em silêncio agora não porque se esqueceu, mas porque está construindo algo dentro de você. Ele está ensinando que a presença dele não depende de sensação. Está te treinando para ouvir o som do invisível, o som da fé. A força que surge do silêncio é a força de quem aprendeu a confiar no invisível sem perder o equilíbrio. Foi no silêncio que Abraão esperou a promessa. Foi no silêncio que José amadureceu no cárcere. Foi no silêncio que Ana chorou diante do altar. E foi no silêncio que Jesus, diante do julgamento, ficou calado, não por fraqueza, mas por domínio. O silêncio do Filho de Deus não era desistência, era sabedoria. Ele sabia que havia um tempo certo para falar e um propósito maior acontecendo por trás da ausência aparente de palavras. Assim também é com você. O silêncio de Deus não é a pausa da promessa, é o preparo para o cumprimento dela. Ele está moldando sua confiança, alinhando seu coração e te ensinando a depender dele de forma mais profunda. Quando você entender isso, o silêncio deixará de ser um castigo e se tornará um abrigo. Em Salmos 62:1, o salmista declara: "Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, dele vem a minha salvação." Esse é o segredo dos que vencem: aprender a esperar em silêncio sem perder a fé. Porque quando o coração aprende a silenciar diante de Deus, o desespero perde força e a esperança floresce de novo. Hoje, Deus te convida a mudar a forma como interpreta o silêncio. Ele não está te punindo, está te fortalecendo, está te preparando para carregar aquilo que te prometeu. E a força que Ele está gerando agora, você só encontrará aqui, nesse lugar de quietude. Porque o silêncio não é o fim, é o som do socorro sendo preparado no céu. A força que vem do silêncio é aquela que permanece quando as palavras acabam, quando os amigos se afastam, quando os planos desmoronam. É a força que não depende do barulho de um milagre, mas da certeza de uma presença. E quando essa força nasce, nada mais te abala, porque você aprende que o Deus que parece calado continua sustentando tudo com a sua voz invisível. Deus não atrasa, Ele espera você parar. Muitas vezes, achamos que Deus está atrasado. Olhamos para o relógio da vida, vemos promessas que ainda não se cumpriram, sonhos que ainda não floresceram, orações que parecem não ter resposta, e o coração começa a murmurar: por que está demorando tanto? Mas o que chamamos de atraso, Deus chama de preparo. O tempo dele não é lento, é perfeito. E em muitos casos, ele não está demorando para agir. Ele está esperando você parar. Parar de lutar com as próprias forças. Parar de tentar resolver o que é espiritual com estratégias humanas. Parar de querer entender o que só a fé pode aceitar.
Deus não trabalha sob a pressão do nosso cronômetro, Ele trabalha no ritmo da nossa rendição. Quando você se aquieta, Ele começa a agir. Quando você desiste de controlar, Ele começa a conduzir. O atraso de Deus é, na verdade, o tempo que Ele te dá para sair do centro e deixá-lo ser o Senhor da história. Em Eclesiastes 3:1, a palavra diz: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Isso significa que o tempo de Deus não se atrasa, ele se alinha. O que parece pausa é apenas o relógio do céu ajustando o seu coração ao propósito eterno. E às vezes, Deus não move as circunstâncias porque ainda está movendo você. Ele não muda a situação porque ainda está transformando o seu interior. Pense em Abraão. Ele recebeu a promessa de que seria pai de uma grande nação, mas esperou décadas para ver o cumprimento. Não porque Deus esqueceu, mas porque era necessário que Abraão deixasse de ser apenas um homem de fé e se tornasse um pai de fé. O tempo entre a promessa e o cumprimento foi o tempo em que Deus o preparou. O mesmo acontece conosco. Às vezes, Deus não está em silêncio. Ele está esperando o coração amadurecer o suficiente para receber o que ele já preparou. O maior obstáculo para o agir de Deus não é o diabo, é a impaciência humana. Queremos tudo agora, porque confundimos fé com pressa. Mas a fé verdadeira não exige velocidade, exige confiança. É por isso que em Salmos 37:7, Davi escreveu: descansa no Senhor e espera nele. Ele não disse: aguenta firme, nem corra até o fim. Ele disse: descansa, porque descansar é o sinal de quem confia que o controle está nas mãos certas. Quando Deus parece estar atrasando, na verdade, Ele está te protegendo de receber algo no tempo errado. Um dom antecipado se transforma em fardo. Uma promessa fora de tempo vira peso. Deus não quer te ver cansado tentando sustentar o que ainda não está pronto. Ele quer te ver maduro o suficiente para desfrutar do que está vindo. Por isso, Ele te espera. Espera o teu coração parar de correr. Espera a tua alma se aquietar. Espera o seu eu posso se transformar em Deus faça do teu jeito. Em Isaías 64:4 está escrito: desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu outro Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Perceba, Deus trabalha para quem espera, não para quem se desespera. O céu não se move pelo barulho da impaciência, mas pela paz da confiança. Talvez o que está te machucando hoje não seja o tempo de Deus, mas a tua ansiedade. Você quer que algo aconteça logo, mas Deus quer que algo aconteça dentro. Ele quer te ensinar que o tempo de espera não é o intervalo entre a promessa e o milagre. É o terreno onde a fé cresce e as raízes da confiança se aprofundam. Deus não atrasa. Ele apenas espera o momento em que o seu coração estará no lugar certo para receber o que ele planejou. E esse lugar é o da entrega. É quando você para de orar, tentando controlar o resultado, e começa a orar dizendo: Senhor, o teu tempo é o melhor. É quando a oração deixa de ser um pedido e se torna uma rendição. A espera, quando vivida com fé, é o altar onde a paciência e a confiança se encontram. É ali que Deus prova que está trabalhando mesmo quando você não vê. O socorro de Deus não vem adiantado nem atrasado. Vem quando o seu coração está pronto para reconhecê-lo como a fonte de tudo. Hoje, o Espírito Santo te chama para parar de lutar contra o tempo, parar de se culpar por não ver resultados, parar de achar que Deus te esqueceu. Ele não se atrasou, apenas está te ensinando a andar no ritmo do céu, porque quando você para, o céu começa a se mover. Quando você entrega, o milagre começa a nascer. O relógio de Deus nunca falha. Cada segundo da espera tem propósito, e cada aparente demora é um convite para descansar nele. E quando o tempo certo chegar, porque ele sempre chega, você entenderá que o silêncio, a pausa e até o aparente atraso eram parte perfeita do plano.
porque Deus nunca tarda. Ele apenas espera o momento em que você finalmente para de lutar e deixa que o socorro venha do alto. O dia em que você deixar de controlar tudo. Existe um dia que muda tudo na vida de quem crê. O dia em que você finalmente entende que não precisa mais controlar tudo. Até esse dia chegar, você tenta prever, tenta resolver, tenta sustentar o que está desmoronando. Mas o controle é um peso que só pertence a Deus. E enquanto você insiste em carregá-lo, a alma se desgasta. O coração se torna cansado de esperar, o corpo se torna pesado de ansiedade, e a mente se torna refém do medo de perder o que não deveria segurar. Deus não te chamou para controlar, Ele te chamou para confiar. E a diferença entre esses dois caminhos é o que define a paz que você terá no meio das tempestades. Controlar é uma tentativa de impedir que a dor aconteça. Confiar é descansar mesmo quando ela vem. Controlar é viver reagindo às circunstâncias. Confiar é viver guiado pela fé. Um precisa de garantias, o outro precisa apenas de Deus. Em Provérbios 19:21, a Bíblia diz: Muitos são os planos no coração do homem, mas o propósito do Senhor é que prevalece. Esse versículo não é uma ameaça, é um alívio. Ele significa que você não precisa ter todas as respostas, porque o plano de Deus já inclui o que você ainda nem sabe. E se Ele é soberano o suficiente para criar o universo, Ele também é soberano o suficiente para cuidar da sua vida. Mas enquanto o controle estiver nas suas mãos, Deus respeita. Ele não força a entrada onde não há entrega. É quando você solta o controle que Ele começa a agir. E esse é o motivo pelo qual muitas orações parecem não ser respondidas. Porque, no fundo, não estamos orando para Deus agir. Estamos tentando convencê-lo a fazer do nosso jeito. A fé verdadeira não tenta ditar o plano, ela se submete a Ele. Há uma passagem em Salmos 37:5 que diz: Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Perceba que o texto não diz: divide o teu caminho com o Senhor, nem mostra o teu caminho ao Senhor. Ele diz: entrega. Entregar é soltar completamente. É abrir mão de controlar o resultado, o tempo e a forma. É confiar que, mesmo que o processo não faça sentido, o final será perfeito, porque vem das mãos daquele que não erra. O controle é uma das formas mais sutis de incredulidade. Ele faz você acreditar que só estará em paz quando tudo estiver sob domínio. Mas a verdadeira paz não vem do domínio das circunstâncias, vem da entrega do coração. É por isso que Jesus disse em Mateus 6:27, Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Ele estava nos lembrando de que o controle é uma ilusão. A preocupação não muda o amanhã, apenas rouba a paz de hoje. Quantas vezes você tentou resolver com força o que só a fé poderia resolver? Quantas noites passou sem dormir, tentando encontrar uma solução, quando Deus apenas esperava ouvir: Senhor, eu não sei mais o que fazer. Esse é o ponto de virada. É o momento em que o controle cai das mãos e a graça assume o comando. O que parecia travado começa a fluir, porque a resistência acabou. Deus nunca planejou que você vivesse ansioso, tentando administrar tudo. Ele quer te ensinar a depender dele até nos detalhes. E a dependência não é sinal de fraqueza, é sinal de maturidade, porque só quem confia de verdade consegue soltar. O imaturo insiste, o maduro entrega. O imaturo quer entender tudo, o maduro escolhe descansar. Quando você deixa o controle, algo poderoso acontece. A ansiedade perde força, o medo perde espaço, a presença de Deus encontra morada no lugar que antes estava ocupado pela preocupação. E é então que o socorro do céu começa a se manifestar. Porque o Senhor só toma o controle de algo quando você para de disputar o volante com Ele. Em Filipenses 4, 6, 7, está o segredo da paz que o mundo não entende. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graças.
e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. É exatamente isso. Quando você entrega, Ele guarda. Quando você confia, Ele conduz. O dia em que você deixar de controlar tudo, será o dia em que começará a viver em liberdade. A preocupação vai perder o poder. A incerteza vai deixar de ser um fardo, e o medo do futuro vai dar lugar à confiança no Deus que já está lá. E quando isso acontecer, você perceberá que o que parecia demorar não era atraso, era preparação. Hoje, Deus está te chamando a soltar as rédeas da alma, a parar de tentar resolver com as mãos aquilo que Ele quer resolver com o tempo, a abrir o coração e dizer: Senhor, toma o controle, porque o que está nas suas mãos nunca se perde. E quando o controle sai das suas mãos e vai para as dele, tudo o que parecia confuso começa a fazer sentido. A fé que se reacende nas ruínas. Há lugares na vida em que a fé parece ter sido sepultada. São dias em que o coração já não acredita que algo bom possa nascer do que foi destruído. Você olha ao redor e tudo o que vê são ruínas, planos desfeitos, relacionamentos quebrados, orações que pareciam ter sido em vão. E é nesse cenário que o inimigo sussurra: não há mais nada para reconstruir. Mas o Espírito Santo responde: é aqui que eu começo de novo. Porque Deus não tem medo de ruínas. Ele as usa como terreno fértil para um novo começo. A fé não nasce quando tudo está em ordem. Ela nasce no meio da desordem. É nas ruínas que ela se prova verdadeira. Quando o que você construiu desaba e ainda assim você continua crendo, é ali que a fé se reacende. Em Abacuque 3, 17 e 18, o profeta declara: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Essa é a fé das ruínas, aquela que escolhe adorar mesmo sem entender, confiar mesmo sem ver. As ruínas revelam o tipo de fé que temos. Enquanto tudo vai bem, é fácil levantar as mãos e dizer: Deus é bom. Mas quando tudo se quebra, o que sustenta não é o que você sente, é o que você sabe sobre Ele. É a convicção de que Deus continua sendo bom, mesmo quando o cenário é ruim. Essa fé não é emocional, é espiritual. Ela não se apoia em resultados, se apoia na promessa. Em Neemias 2,18, depois de ver Jerusalém destruída, Neemias diz ao povo: levantemo-nos e edifiquemos. E o texto continua: e fortaleceram as suas mãos para o bem. A fé que se reacende nas ruínas não é uma fé passiva. Ela não nega a dor, mas também não se rende a ela. Ela entende que o mesmo Deus que permitiu o colapso é o Deus que capacita a reconstrução. Que o mesmo Deus que viu os muros caírem é o Deus que coloca cada pedra de volta no lugar certo. Deus usa as ruínas para te ensinar que a base da fé não está nas paredes que você construiu, mas na presença que nunca te deixou. Porque há coisas que Ele precisa permitir que desabem para que você aprenda a confiar apenas nele. As ruínas revelam o que é essencial, o que é verdadeiro, o que permanece. E quando tudo o que sobra é Deus, você percebe que Ele sempre foi tudo o que precisava. A fé que se reacende nas ruínas é uma fé purificada. Ela passa pelo fogo e sai mais forte. Em 1 Pedro 1,7 está escrito: para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor, honra e glória na revelação de Jesus Cristo. O ouro não brilha antes de ser provado, e a fé também não. O fogo das perdas, das decepções e das esperas é o que faz a fé brilhar com autenticidade. Talvez hoje você esteja vivendo no meio dos escombros, tentando entender o porquê de tantas coisas terem dado errado. Mas saiba, Deus nunca termina uma história em ruínas. Ele sempre começa algo novo a partir delas. O que parece fim é, na verdade, o início de uma reconstrução conduzida pelas mãos do Criador. E Ele não reconstrói igual. Ele reconstrói melhor, mais firme, mais profundo. Em Isaías 61:3, a promessa é clara:
a ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado. Deus transforma cinzas em beleza. O que hoje parece perda, amanhã será testemunho. As lágrimas que caem agora serão o cimento da nova fase que Ele está edificando. A fé reacendida nas ruínas é diferente daquela que nasceu na bonança. Ela carrega marcas, mas também carrega maturidade. Ela já viu o vale, mas ainda assim confia no monte. Ela já enfrentou o silêncio, mas ainda reconhece a voz. É uma fé que não precisa mais de provas para acreditar, porque aprendeu que Deus é fiel até quando o chão se parte. O inimigo tenta usar as ruínas para dizer que acabou, mas Deus as usa para provar que ainda há promessa. O que você perdeu não define o que Deus ainda vai construir. Ele não precisa de terreno limpo para agir. Ele precisa de um coração disposto a crer novamente. E quando esse coração se levanta no meio das cinzas e diz: Senhor, recomeça em mim, o céu responde com poder. Hoje, o Espírito Santo quer reacender em você essa fé que sobreviveu à dor, à demora e às perdas. Ele quer te lembrar que ainda há futuro, ainda há propósito, ainda há reconstrução. As ruínas são apenas o sinal de que uma nova obra está começando, e o arquiteto é o mesmo Deus que prometeu te sustentar até o fim. A mão invisível que te carrega quando você não aguenta mais. Há momentos na caminhada da fé em que simplesmente não dá mais para continuar. O corpo está presente, mas a alma parece ter ficado pelo caminho. A mente cansada, o coração ferido, e a vontade é apenas de parar. É nesse ponto que o amor de Deus se revela de forma mais intensa, quando você descobre que mesmo sem forças para dar mais um passo, há uma mão invisível que continua te carregando. Essa mão não é simbólica, é real. É o próprio Deus sustentando o que você não consegue mais sustentar. Em Deuteronômio 33, 27 está escrito: O Deus eterno é a tua habitação, e por baixo de ti estão os braços eternos. Essa é uma das declarações mais lindas das Escrituras. Ela nos lembra que mesmo quando tudo desaba, ainda há braços por baixo segurando você. Quando a fé vacila, quando o chão se parte, quando o desespero tenta te arrastar, os braços de Deus estão ali, invisíveis aos olhos, mas firmes o suficiente para te impedir de cair no abismo. Muitos acreditam que Deus só está presente quando tudo dá certo, mas é nos dias em que você acha que Ele sumiu que Ele mais trabalha. Porque quando você não consegue mais andar, Ele não te abandona, Ele te carrega. Foi assim com Elias, quando fugiu para o deserto e pediu para morrer. Em 1 Reis 19, 4, 8, o texto diz que Deus enviou um anjo para lhe dar pão e água, e aquela força o sustentou por 40 dias. Elias não precisou correr, bastou ser carregado pela provisão divina. Essa é a natureza do Pai. Ele sabe exatamente até onde você pode ir. Ele não exige que você tenha força o tempo todo, porque sabe que há dias em que a fé dói, em que o coração sangra e o espírito cansa. Ele não te julga por fraquejar. Ele te sustenta na fraqueza. Em Isaías 46, 4, Deus promete: Até a vossa velhice eu serei o mesmo, e ainda até as cãs eu vos carregarei. Eu vos fiz e eu vos levarei. Eu vos carregarei e vos salvarei. Esse é o tipo de fidelidade que não se mede em sentimentos, mas em constância. A mão de Deus não se vê, mas se sente. Ela aparece quando tudo parecia perdido e de repente algo te mantém de pé. É o consolo inexplicável em meio à dor. É o descanso que chega no meio do caos. É o renovo que vem no exato momento em que você achou que ia desabar. Você pode não ver, mas está sendo carregado. Muitos se perguntam: por que Deus não me livra logo dessa luta? Mas às vezes, o propósito não é livrar, é sustentar. Deus não te tira da fornalha, Ele entra com você nela. Ele não impede a tempestade, Ele te ensina a atravessá-la, porque há lições que só se aprendem sendo carregado, e o mais bonito é que Ele te carrega em silêncio, não para que você duvide, mas para que confie.
Em Salmos 68:19, o salmista declara: Bendito seja o Senhor, que de dia em dia nos carrega. Essa expressão, de dia em dia, é poderosa. Ela significa que o sustento de Deus é diário, constante, ininterrupto. Ele não te carrega apenas nas emergências. Ele te carrega todos os dias, até quando você acha que está andando sozinho. Talvez, olhando para trás, você perceba que há fases da vida das quais nem entende como sobreviveu. Perdas, dores, esperas que pareciam insuportáveis. E ainda assim, você está aqui. Isso não aconteceu por acaso. Foi a mão invisível de Deus te conduzindo passo a passo, mesmo quando você não percebeu. Porque a graça não depende da tua percepção. Ela depende do amor dele. Em Salmo 139:10, Davi reconhece essa presença. Mesmo ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. O mesmo ali de Davi representa todos os lugares onde a alma se perde. Os vales, os desertos, as noites longas. E é justamente nesses lugares que Deus mais se aproxima. Ele não te carrega porque você é forte. Ele te carrega porque te ama. A mão invisível de Deus não falha. Ela está no diagnóstico que não te destruiu, na tempestade que não te afogou, na tristeza que não te consumiu. Foi ela que te levantou das cinzas e te manteve respirando quando tudo parecia sem sentido. E o mais lindo é que, quando ele te carrega, não é apenas para te tirar da dor, mas para te levar ao destino que ele prometeu. Hoje, talvez você não tenha forças nem para orar. Mas Deus não precisa da tua performance para agir. Ele precisa apenas do teu coração. Apenas descanse. Deixe que ele te carregue. Porque há batalhas que não se vencem com movimento, mas com rendição. Há dias em que o maior ato de fé é simplesmente não desistir. E quando a alma se entrega, os braços eternos se movem. O socorro de Deus não é apenas o que te alcança, é o que te sustenta quando você para. E se você sente que chegou ao limite, saiba, é exatamente aí que a mão dele começa a te carregar. Porque o amor do Pai não te abandona nem por um instante. Ele te segura, te levanta e te leva, mesmo quando tudo o que você consegue fazer é permanecer em silêncio. Mas temos o socorro que vem disfarçado de processo. Nem todo socorro de Deus vem com aparência de milagre. Às vezes, ele vem disfarçado de processo. E é por isso que muitos não o reconhecem. Queremos respostas imediatas, saídas rápidas, alívios instantâneos. Mas o socorro de Deus, na maioria das vezes, não vem para apressar o caminho. Vem para transformar quem você é enquanto caminha. O processo é o disfarce da providência. É o método que Deus usa para te curar em lugares onde você nem sabia que estava ferido. O processo não é um castigo, é um tratamento. E como todo tratamento, ele dói antes de curar. Deus não quer apenas te tirar da dor. Ele quer tirar a dor de dentro de você. Por isso, antes de mudar a circunstância, ele muda o coração. Antes de abrir a porta, ele te prepara para atravessá-la. O processo é o intervalo entre o Deus prometeu e o Deus cumpriu. E é nesse intervalo que a fé é provada, purificada e fortalecida. Em Romanos 5:3-4, o apóstolo Paulo escreve: E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência, experiência, e a experiência, esperança. Perceba, o que parecia sofrimento, na verdade, era um ciclo de amadurecimento. O processo não é perda de tempo, é investimento de Deus em você. É Ele construindo estrutura em sua alma para que você suporte o peso da bênção que está vindo. Muitos pedem socorro e esperam uma intervenção que mude tudo de uma vez. Mas Deus responde com um processo que muda tudo pouco a pouco. E nesse ritmo, Ele trabalha o que os olhos não veem, as raízes. Porque um milagre fora do processo até resolve um problema, mas não transforma o coração. Já o processo, mesmo sem milagre visível, muda tudo dentro de você. Em Salmos 66:10 e 12, Davi declara: Pois tu, ó Deus, nos provaste,
Tu nos afinaste como se afina a prata. Tu nos deixaste cair na armadilha. Sobre o nosso dorso puseste carga pesada. Fizeste com que os homens cavalgassem sobre as nossas cabeças. Passamos pelo fogo e pela água, porém afinal nos trouxeste a um lugar espaçoso. Esse é o retrato exato do processo divino. Deus permite o aperto, a fornalha, a travessia, mas tudo isso tem um destino: o lugar espaçoso. Talvez o seu socorro tenha chegado e você ainda não percebeu porque ele veio disfarçado. Ele veio na demora que te ensinou a confiar, na dor que te ensinou a orar, na perda que te ensinou o valor da presença de Deus. O processo não é um obstáculo para o milagre, é o caminho que leva até ele. Deus poderia ter libertado José da prisão em um dia, mas o deixou ali até que o caráter estivesse pronto para o trono. Poderia ter feito Davi rei de Israel no momento em que o ungiu, mas o fez esperar e enfrentar gigantes para moldar sua coragem. Poderia ter poupado Moisés do deserto, mas foi no deserto que Moisés aprendeu a ouvir a voz de Deus. O processo é o laboratório, onde o socorro divino se revela de forma silenciosa e poderosa. Em Filipenses 1:6 está a garantia que sustenta o coração no meio da espera. Aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus não começa nada para abandonar no meio. Se Ele iniciou o processo, é porque já preparou o final. O seu papel não é acelerar o tempo, é permanecer firme até que ele termine. O socorro que vem disfarçado de processo também tem um propósito maior: fazer você depender completamente de Deus. Porque enquanto tudo acontece rápido, a dependência se perde. Mas no processo, a oração volta a ser sincera, a fé volta a ser viva e o relacionamento com o Senhor se aprofunda. Talvez hoje você esteja dizendo: Deus, por que está demorando tanto? E Ele responde: porque ainda estou te curando. O processo não é demora, é misericórdia. Se Deus te entregasse tudo antes de você estar preparado, a bênção te quebraria. Ele prefere te moldar devagar do que te perder depressa. Em Isaías 43:2, Deus promete: quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Veja que ele não disse se passares, mas quando passares, porque o processo é inevitável, mas o socorro também é garantido. O processo é o palco do cuidado invisível de Deus. É nele que você aprende que não está sozinho, mesmo quando parece. É nele que você descobre que o socorro não é apenas o que chega no final, mas o que te sustenta no caminho. E quando tudo acabar, você olhará para trás e perceberá que foi o próprio processo que te salvou. Hoje, Deus quer te ensinar a enxergar o socorro onde você só via a espera. Ele quer te mostrar que a dor não é punição, é preparação. E quando o processo terminar, porque todo processo tem fim, você entenderá que Deus nunca atrasou o socorro. Ele apenas o disfarçou em forma de transformação. Levantar os olhos é uma decisão diária. Levantar os olhos para o alto não é um ato isolado. É uma escolha que precisa ser feita todos os dias. Porque a cada manhã, novas preocupações tentam abaixar o seu olhar para a terra, para o problema, para o que deu errado. O medo tenta te fazer olhar para trás, o desânimo te faz olhar para baixo, mas a fé te convida a olhar para cima. Levantar os olhos é escolher diariamente, acreditar que Deus continua sendo maior do que tudo aquilo que te desafia. Em Salmos 121, 2, Davi não diz: eu olhei para os montes. Ele diz: eu elevo os meus olhos. Ele usa o verbo no presente, como quem declara: eu continuo olhando, eu insisto em olhar. Isso revela que a fé não é um evento emocional, é uma decisão constante. Porque há dias em que é fácil crer, mas há outros em que é uma batalha interior manter os olhos fixos no céu. A constância em olhar para cima é o que sustenta o cristão no meio da instabilidade da vida. Levantar os olhos é resistir à tentação de resolver tudo sozinho. É lembrar a cada novo dia que o seu socorro não vem de dentro, vem do alto.
é reafirmar mesmo cansado: o meu socorro vem do Senhor. Essa atitude diária mantém o coração conectado ao lugar certo, porque a direção do seu olhar define o destino da sua alma. Quem foca na dor vive em desespero. Quem foca no medo vive paralisado. Mas quem foca em Deus caminha mesmo sem ver o caminho. Em Hebreus 12:2, a Bíblia reforça essa verdade, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé. O segredo está na palavra firmemente, porque há muitas distrações tentando desviar o olhar. Problemas, notícias, expectativas frustradas, comparações, incertezas. Tudo isso tenta competir com o foco da fé. Mas quando você escolhe olhar para Jesus, tudo o mais perde o tamanho que parecia ter. Levantar os olhos também é um ato de coragem. É decidir continuar acreditando mesmo quando o coração está cansado de esperar. É crer que a promessa ainda está de pé, mesmo quando o cenário parece contrário. É confiar que o Deus que começou a obra ainda está no controle, mesmo quando o tempo parece longo demais. A fé não anula a dor, mas impede que a dor defina o futuro. Há um texto em Lamentações 3:21-23 que revela essa postura espiritual. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Jeremias estava cercado por destruição, mas escolheu levantar o olhar. Ele decidiu enxergar o renovo em meio às cinzas. Essa é a força de quem se recusa a viver de cabeça baixa diante da adversidade. Cada dia traz um motivo novo para desistir, mas também traz um motivo novo para confiar. A diferença está no que você decide olhar. Porque o que ocupa o seu olhar, ocupa o seu coração. E Deus sabe que se Ele conquistar o seu olhar, Ele também conquistará a sua paz. Por isso, Ele te chama diariamente a olhar para o alto, não porque as circunstâncias mudarão de imediato, mas porque, ao olhar para Ele, o seu coração muda. Quando Pedro caminhou sobre as águas em Mateus 14:29-30, enquanto olhava para Jesus, ele fez o impossível. Mas quando olhou para o vento, começou a afundar. A lição é clara. O poder não estava nas águas, estava no foco. O olhar determina o equilíbrio. Enquanto o olhar está em Cristo, o medo não tem poder. Mas quando o foco se desloca para as ondas, o medo vence. Levantar os olhos é um exercício de fé constante. É dizer todas as manhãs: Senhor, eu escolho te enxergar acima de tudo o que me cerca. É lembrar que o céu continua aberto, mesmo quando a vida parece nublada. É confiar que o Deus que sustentou ontem também sustentará hoje e amanhã. Talvez, ultimamente, o peso da vida tenha feito você olhar mais para o chão do que para o alto. Talvez o cansaço tenha roubado o brilho da esperança. Mas o Espírito Santo está te chamando hoje para levantar o olhar novamente. A tua história ainda não acabou. O mesmo Deus que te sustentou nas tempestades vai te guiar nos dias de calmaria. Levantar os olhos é uma decisão diária, e é essa decisão que mantém o socorro fluindo do céu para a sua vida. Porque Deus nunca se atrasa, mas Ele só pode encher um coração que está voltado para Ele. Olhar para cima é o ato de fé que destrava o mover de Deus, e quando você escolher fazer isso hoje, vai perceber que o socorro já estava a caminho o tempo todo, apenas esperando que você olhasse para a direção certa. O teu socorro vem do Senhor, não de ti. Chegou o momento de entender de uma vez por todas o que Deus tem tentado te mostrar desde o início. O teu socorro não vem de ti, não vem da tua força, nem do teu esforço, nem da tua capacidade de aguentar. O teu socorro vem do Senhor, e sempre veio dele. Foi Ele quem te manteve de pé nas noites em que ninguém soube o que você estava enfrentando. Foi Ele quem te sustentou quando você pensou que não ia suportar. E é Ele quem continua te carregando, mesmo quando você duvida do próprio caminho. Salmo 121:2 é a declaração que encerra todas as outras vozes. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Davi não disse, meu socorro veio. Ele disse, vem. O verbo está no presente, porque o cuidado de Deus não é um evento passado.
é uma realidade constante. O socorro dele não cessa, não atrasa, não falha. Ele continua vindo, dia após dia, silencioso e firme, sustentando tudo o que você é e tudo o que ainda vai se tornar. Durante toda a caminhada da fé, o ser humano tenta encontrar força em si mesmo, até perceber que não há nada em nós que possa substituir o poder da presença de Deus. O mundo ensina a autoconfiança, mas o Evangelho ensina a dependência. E é essa dependência que liberta, que cura e que mantém o coração em paz. O poder de Deus se manifesta, não quando você prova que é forte, mas quando você admite que é fraco. Porque é no fim da força humana que o socorro divino se revela. Em 2 Coríntios 12:9, o apóstolo Paulo ouviu do próprio Cristo: "A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza." Essa é a verdade que o inimigo tenta esconder de todos nós, que a fraqueza não é o fim, é o ponto de partida da graça. Quando você se rende, Deus age. Quando você solta o controle, Deus assume. Quando você para de buscar socorro em si mesmo e volta os olhos para o alto, o céu se move a seu favor. O Senhor nunca te chamou para carregar sozinho o peso da vida. Ele te chamou para caminhar com Ele. E caminhar com Deus é viver com a consciência de que o socorro é diário. Ele te livra de perigos que você nem vê, te consola em dores que ninguém entende e te sustenta em silêncios que pareciam insuportáveis. A cada manhã, há uma nova porção de graça sendo derramada sobre a tua vida. Talvez, até aqui, você tenha vivido tentando ser forte o tempo todo, tentando provar a si mesmo que pode vencer sem depender de ninguém. Mas hoje Deus te convida a descansar, a soltar as armas, a parar de lutar com o tempo, com o medo e com a ansiedade. Ele está dizendo: "Filho, você não precisa mais carregar o que eu já tomei nas minhas mãos. O teu socorro não vem da tua resistência, vem da minha fidelidade." A vida cristã não é sobre aprender a controlar o que acontece, mas sobre aprender a confiar no Deus que nunca perde o controle. E quando você entende isso, algo muda dentro de você. A paz que antes dependia das circunstâncias, agora passa a depender da presença. A confiança que antes se baseava em resultados, agora se baseia na promessa. E a fé que antes se desgastava no medo, agora descansa na certeza de que o socorro vem do alto. Em Salmos 46:1 está escrito: "Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia." Ele não é socorro eventual, é socorro presente. Mesmo agora, enquanto você ouve esta mensagem, Ele está trabalhando em áreas que você ainda nem percebeu. Ele está abrindo caminhos, curando feridas, restaurando ânimos e preparando respostas. O teu papel é confiar. O resto é com Ele. Hoje, o Espírito Santo quer te lembrar: você nunca esteve sozinho. A mão que te criou é a mesma que te sustenta. E se há um motivo para continuar, é este: o teu socorro vem do Senhor. Ele está no controle, Ele sabe o tempo, Ele conhece o caminho. E no fim, você vai perceber que tudo o que parecia demora era, na verdade, o cuidado dele te guiando até o propósito. Levante os olhos. Respire fundo. Deixe a alma se acalmar. O mesmo Deus que fez o céu e a terra é o Deus que cuida de você. E quando o coração entender essa verdade, o medo perderá a força e a paz voltará a habitar dentro de você. O teu socorro não vem do esforço humano, vem da graça divina. Não depende do quanto você aguenta, mas do quanto você confia. E se hoje você decidir confiar, mesmo sem entender, vai sentir o céu se mover. Porque o socorro do Senhor não falha, não atrasa e nunca chega tarde demais. Ele sempre chega, no tempo certo, do jeito certo e na hora em que o seu coração finalmente decide parar de tentar e começar a descansar. Socorro que vem do céu. Se esta mensagem falou com você, é porque o Espírito Santo está te lembrando que ainda há esperança. O teu socorro não vem da tua força, vem de Deus. E se você sente que essa palavra tocou o seu coração, não guarde só para você.
Compartilhe este vídeo com alguém que também precisa ouvir que ainda há socorro vindo do alto. Aqui no canal Socorro que vem do céu. Todas as mensagens são preparadas para fortalecer a tua fé, renovar o teu ânimo e te lembrar que Deus ainda está no controle. Se você quer continuar crescendo espiritualmente e encontrar direção em meio às lutas, inscreva-se agora e ative o sino das notificações. Assim você não perde nenhum novo vídeo que pode mudar a tua vida. Nos próximos episódios, você vai descobrir verdades profundas sobre como vencer o desânimo, lidar com o silêncio de Deus e permanecer firme mesmo quando tudo parece perdido. Cada palavra aqui é guiada pela Bíblia, inspirada pelo Espírito Santo e direcionada ao teu coração. Então, antes de sair, deixe o seu amém nos comentários. Escreva o versículo que mais te tocou e declare com fé: o meu socorro vem do Senhor. Porque quando você declara, o céu se move ao seu favor. Nos vemos no próximo vídeo. E nunca se esqueça: quando as tuas forças acabam, o socorro de Deus começa. Amém.